Olá, amigos, olá, irmãos, olá, queridos da Igreja Evangélica Batista Moriá e todos quantos estão conosco, nos dando a honra de ouvirmos a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a sua presença e queremos também compartilhar um versículo que se encontra lá na Epístola de João 2, versículo 3, que diz o seguinte: E nisto sabemos que o amamos, se guardamos os seus mandamentos. Mas como que nós vamos guardar os mandamentos se nós não conhecemos os mandamentos? Então estamos aqui neste momento para ouvirmos a palavra de Deus e para guardarmos. Temos a chance nos nossos lares de também abrirmos a sua palavra e de aprendermos, de estudarmos e de guardarmos no nosso coração uma palavra preciosa que é a palavra do Senhor. Temos essa chance, mas agora juntos podemos cantar, orar, louvar a Deus e sermos abençoados e abençoarmos uns aos outros. Bom culto, que Deus aceite a gratidão do nosso coração e um bom culto a todos nós. Olá, irmãos, irmãs da Igreja Moriá, tudo bem? Hoje eu vou trazer um versículo que está em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia de vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, teu amor. O Senhor sempre está à porta, batendo, esperando que alguém abra e o Senhor venha reinar, venha morar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. O Senhor quer ser o Rei, o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Venha ser o Rei e o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Perdoe todas as nossas faltas, as nossas falhas, Senhor. Nos purifica,
nos livra de todo e qualquer mal, ó Deus. Eu te peço também agora pelos irmãos que estão na Ucrânia, na Rússia, nos países vizinhos, ó Deus. Cuide dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai. O Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Obrigada por tudo, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti. Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Nesta noite vamos refletir, a nossa reflexão terá como base a Bíblia de King James atualizada, Tiago, nosso contemporâneo, escrito pelo pastor Isaltino Gomes Coelho, filho, de saudosa memória, e das anotações do pastor Elias Coutinho de Macedo, em 21/12/19 e 27/2/22. Vamos enfatizar a descrição sobre Tiago, o autor da carta que leva o seu nome. Tiago é o irmão mais velho de Jesus, convertido apenas após a morte e ressurreição de Jesus, mas teve uma longa convivência com seu irmão, uma vez que o ministério de Jesus durou 3 anos e ele foi morto aos 33 anos. Sua carta foi escrita no ano 46 depois de Cristo. Ele era casado, profundo conhecedor da lei dos profetas. Liderou a igreja de Jerusalém e era muito respeitado, ler Atos 15, por seus conhecimentos da Escritura e de sua sabedoria. Sua carta é o primeiro documento escrito no Novo Testamento. Embora fosse uma pessoa altamente credenciada,
ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor. Ele é doulos, servo, escravo. Doulos significa humildade, obediência e lealdade a Cristo. Vamos ao texto. No início, a apresentação e saudação. Ele se apresenta: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Como atravessar as provações? Meus amados irmãos, considerai um motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Ele começa a sua carta falando de provações, mas é importante que antes de discutirmos provações, leiamos o verso 8, que diz assim: como ganhar sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante a ondas do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Como disse anteriormente, apesar de Tiago ser irmão de Jesus, ele poderia se apresentar usando essa familiaridade, essa raiz. Mas não, ele diz, servo de Deus e do Senhor Jesus. E ele escreve as 12 tribos dispersas entre as nações. Segundo o pastor Elias, as 12 tribos da dispersão, saudações, ele se dirige aos leitores com a saudação popular Kairem, um termo inclusivo que alcança judeus e não judeus crentes, espalhados pelo mundo, e as pessoas também fora da igreja. Precisamos falar sobre o conhecimento da sabedoria, forma mais apreciada entre os hebreus. Tanto é que temos na Bíblia livros de Provérbios, Eclesiastes, Jó. Esses livros apresentam princípios divinos para a vida ajustada. Tiago então propõe aos que têm falta de sabedoria que peçam a Deus, que a todos dá com grande alegria. Sabedoria, então, é uma dádiva divina relacionada à compreensão e ao entendimento, tendo como alvo produzir um modo de vida aprovado nas Escrituras. Devemos assistir novamente o culto de adoração do dia 27/2/22. Segundo o pastor Exaltino, não devemos confundir sabedoria com cultura ou instrução acadêmica. Cultura se refere a modos de vestir de um povo, a língua, as festas, as tradições. E a instrução acadêmica é através da escola. A moralidade não entra nesse aspecto da instrução acadêmica. E quando eu penso nessa instrução acadêmica, lembro de meu velho pai.
que tinha uma barraca para vender sua cachaçinha e enganar crianças vendendo balas. Um dia, saindo para a escola, eu resolvi pegar algumas balas escondidas de meu pai. Ele me surpreendeu pegando as balas e perguntou de forma zangada porque eu estava indo para a escola: "É isso que você aprende na escola?" Eu ri e falei: "Não, papai, são outras coisas, mas obrigada por você ter me ensinado que não devo tirar coisas da família, mesmo sendo minha também." O pastor Elias, iluminado por Deus, em 21/2/19, sem saber, fez o estudo que, de certa forma, preparou um pequeno grupo da igreja para enfrentar a pandemia do coronavírus, que o mundo iria passar por grandes provações, na contaminação de milhares de pessoas, mortes e sem tempo para sofrer pelo luto, isolamento social, mudança de hábitos, desemprego, pobreza, fome e agora guerras. Apesar de serem países distantes do nosso, as consequências atingem a nós. E a sequência da nossa palavra, então, segue aquilo que o pastor Elias apresentou. Primeiro, uma matéria de teste, provações. Para fazer o teste no final, precisamos considerar o texto, então. O modo proposto por Tiago para lidar com as provações. Meus amados irmãos, considerai motivo de grande júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Todo estudante quer chegar ao final de um curso ou de um tema, fazer prova. Vamos tentar se a gente consegue entender a palavra de tal maneira que a gente possa fazer também um teste. Os leitores de Tiago devem enfrentar as diversas ou várias provações, cultivando um sentimento de grande júbilo ou grande alegria. Isso significa que deve ser um momento de glorificar a Deus e dar louvores a Deus por Ele estar nos dando forças física e espiritual diariamente para irmos vencendo a prova. Exemplo de pessoa que vence numa prova de vestibular é aquela que insiste em responder a todas as questões até o final do tempo proposto da prova. Mas a gente vê que alguns alunos, no meu tempo já via isso, alguns alunos mal davam o sinal do início da prova, ao ver o tamanho, número de questões, o tamanho das questões, já saía abandonando o curso. Então, não poderiam dar louvores porque se tornaram vencedores. As pessoas, para se tornar vencedoras, não pode fugir da aprovação. Os leitores de Tiago devem colher bons resultados em meio ao sofrimento. Tiago fala: considerai. As provações são situações dolorosas com uma finalidade benéfica. Elas produzem perseverança, que significa serenidade, equilíbrio e constância na busca de propósitos.
convertendo as diversidades em triunfo. Um exemplo meu, eu vou usar várias vezes, por exemplo, exemplos pessoais. Eu fiquei desempregada quando vim para São Paulo, quase 9 anos. Quando já tinha desistido de procurar trabalho, fui convidada a trabalhar em Carapicuíba. Alguém já imaginou o que é sair da Moca, pegar ônibus, metrô, trem, outro ônibus para chegar ao trabalho? Apesar de ser uma prova difícil para ser vencida, eu considerei que nesta oportunidade que estava me sendo oferecida, eu poderia alcançar algumas coisas na vida que eu precisava. Eu tinha propósito de trabalhar ajudando pessoas com o curso que eu fiz. E eu fui, pensando que eu poderia colher bons resultados em meio ao sofrimento. Então, lembramos que Paulo recomenda: considerai, quando tiver um problema, uma dificuldade para enfrentar, pense nos propósitos que você pode alcançar, buscando então a provação. A perseverança produz perfeição. William Barclay, grande comentarista do Novo Testamento, escreveu: esta perfeição capacita a pessoa a enfrentar diariamente os seus pecados, limpar manchas e alcançar novas virtudes, até que finalmente se faz inteiramente perfeita para servir a Deus e ao próximo. Outro exemplo que eu vivenciei: nas minhas viagens de ida e volta para o trabalho, eu observava pessoas, eu via o quanto as pessoas sofriam nas conduções, nos atrasos que vivenciavam, nas conversas que as pessoas tinham, e para mim foi uma grande oportunidade que eu tive, me capacitando para compreender o mundo que nós vivemos. E a luta nessa jornada estava muito grande no início. Meu marido, que ia para o seu trabalho de carro, viu o meu sofrimento. E ele falou assim: Iracema, eu posso trabalhar em mais um plantão e você ficar em casa. Poderia ter aceitado. Não seria por falta de amor, por falta de dinheiro, que eu precisava trabalhar. Mas, naquelas viagens, eu venci uma série de problemas íntimos que estava vivendo, porque eu tinha tempo para refletir e pensar que a vida não era somente problemas, mas que havia coisas boas que deveriam ser alcançadas. A perseverança produz completude, para que sejais aperfeiçoados e completos. Nesse trabalho, eu tive oportunidade de fazer novos cursos e exercer várias atividades da minha profissão. Aprendi, desenvolvi o exercício no trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos. Isso individualmente, em grupo, no fórum. Trabalhei 5 anos no fórum. E tudo isso me enriqueceu como crescimento. Então,
a perseverança naquele trabalho, que era inicialmente muito difícil, permitiu eu ser aperfeiçoada e completa no exercício da minha profissão, também da minha espiritualidade, porque eu tinha mais tempo de pensar em Deus. 1,5 diz: a perseverança produz triunfo, sem que vos falte virtude alguma. Em outra versão bíblica fala, sem que vos faltar coisa alguma. Essa expressão costumava ser aplicada a um exército que não abandonou uma campanha, nem sofreu uma derrota. Irmãos, depois de muitos anos, depois de 22 anos fazendo mesmo um trajeto um pouco diferente, mas trabalhando na prefeitura de Carapicuíba, eu alcancei coisas que não estavam previstas na minha vida. A aposentadoria significativa, enquanto alguns têm somente a aposentadoria do marido, eu tenho a do meu marido e a minha aposentadoria, e assim podemos viver de uma forma digna e saber que teremos um cuidado também até a morte. Então a perseverança produz triunfo. Triunfo. Quando você persevera diante de um problema, você alcança triunfo. Agora temos que considerar o crente maduro ou imaturo. Observando a natureza, verificamos que fruto maduro é consumido por insetos, pessoas, ou às vezes cai do pé e apodrece. Essa observação eu tenho feito diariamente no nosso quintal. Algumas árvores que antes de ficar madura também elas caem e apodrecem no chão. E outras a gente vai vendo amadurecer, de repente vem um inseto e contamina o fruto, como foi o caso da nossa mangueira. Dava frutos lindíssimos, mas quando íamos colher, verificávamos que elas estavam estragadas por algum inseto. A coisa ficou tão dolorosa que nós tivemos que cortar uma mangueira linda, florida, que dava frutos, mas que depois precisavam ser enterradas e nós não tínhamos como aproveitar. Pensando no ser humano, um ser humano não fica maduro. Quando ele chega a ficar maduro, ele vai para o céu, se for o caso. Mas a gente vive um processo de maturidade, que pode ser uma maturidade saudável ou pode ser uma imaturidade. É um processo de crescimento que deve se continuar até ficar completo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios ensinando que Deus deu à igreja uns apóstolos, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a proposta para nós homens é que haja sempre um crescimento. Se nós não desenvolvermos um comportamento adequado ao que a Bíblia nos ensina, nós não chegaremos à estatura perfeita. Vamos ficar com 60 anos, mas nos comportando como crianças.
Esse é um problema que os psicólogos discutem muito, porque o desenvolvimento humano tem várias etapas. A gente pode chegar lá na frente, depois regredir e depois caminhar novamente. E se a gente fica nesse vai e vem, a gente nunca alcança imaturidade. E Paulo está chamando a atenção que nas igrejas existem pessoas preparadas para nos ajudar a crescer na fé e melhorarmos o nosso comportamento. Esse aspecto é muito desafiador. Por que tantos cristãos vivem hoje vidas incompletas, onde falta tanto? São verdadeiros pedintes. Estão sempre pedindo mais amor, pedindo mais paciência, mais consolo, mais visitas, ou abandonam o Evangelho, ou pulam de galho em galho, procurando um novo Cristo. A resposta é porque o enfoque da vida cristã está errado. Muitos foram atraídos para o Evangelho por causa das bênçãos que esse Evangelho pode dar-lhes, por causa do que podem receber de Cristo. Na igreja se torna um lugar onde o mundo, onde se refugiam das dificuldades do mundo, porque há muitas pessoas para ajudar e então a gente vive um eterno pedinte ou apavorado. Nos relacionamos com Deus de uma forma não madura. Temos que estudar esse texto hoje, me leva a refletir também o que Jesus ensina. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Outro ensinamento de Jesus muito importante. Os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Não é em lugares definidos, mas às vezes nós sofremos porque não podemos ir ao culto presencial e também não assistimos os cultos online. E ficamos prejudicados porque a gama de conhecimento nosso para edificação pode ser perdido. A preocupação, o verdadeiro cristianismo é forte, é desafiador de estruturas de um mundo decadente, onde o cristão é não um pedinte, mas um herói, um lutador, um agente transformador de uma sociedade corrompida. A preocupação maior de um seguidor de Cristo não é esconder-se do mal, mas combatê-lo, onde quer que ele se encontre. Esta foi a interpretação que João deu na sua carta, capítulo 3, verso 8. Nosso Senhor manifestou-se para destruir as obras do pecado. Só lembrando, irmãos, a pandemia me ensinou uma porção de coisas. Primeiro, ter paciência. Foi muito difícil, mas a persistência em manter o isolamento, o uso de máscaras, o uso de álcool gel, da higiene preservada, fez com que nós idosos, da minha família, pudessem preservar a vida até que veio a vacina. Veio a primeira dose, veio a segunda, veio a terceira, e porque estávamos perseverando, no dia que tivemos a Covid, quando a contaminação voltou de forma acelerada, alta, todos os membros da nossa casa e da casa da Irene sofremos a infecção da coronavírus,
mas não precisamos tomar medicação especial, nem ir ao médico e nem mesmo, muito menos, hospitalização. Deus não tolera certas coisas. Devemos lembrar que Ele é o nosso Deus, é Deus forte e poderoso. Ele não está sempre conosco, Ele está sempre conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades. Mas Ele requer de nós uma fé inabalável. Segundo Tiago, se a gente não crê, com certeza, se tivermos qualquer sombra de dúvida do poder do nosso Deus, não receberemos as bênçãos do exercício da fé. Por quê? Ele fala, o homem é então semelhante à onda do mar, agitada pelos ventos. Aí ele completa, não imagine tal homem. Se você é esse homem que crê duvidando, não imagine você que receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Quando a gente não aprende a perseverar, a gente abandona empregos, abandona família, abandona amigos e vai abandonando coisas. Para termos vitória, precisamos perseverar. Vamos avaliar, chegamos então agora ao momento do nosso teste. Tá? Vamos ver. Primeira parte, nós teremos perguntas objetivas. Defina os termos provação, perseverança, resultados da perseverança. 1. Defina os termos provação. 2. Perseverança. 3. Resultados da perseverança. Em toda a prova há perguntas objetivas, também há subjetivas. Vamos ver as subjetivas. Você que assistiu até este ponto, se sente aprovado no teste sobre provações? Você já avaliou se você tem sido persistente ou tem fugido das situações mais difíceis? Ou não pensa que as coisas são difíceis e leva tudo no vai dar valsa? Pois bem, se você esteve até agora comigo, parabéns, ou bem-aventurado, como Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, 5, de 1 a 12. Muito obrigada e boa noite. Pelo som da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que
pelo ar.